Antes de sair desse vídeo, eu preciso te dizer, essa mensagem chegou até você por um motivo, e talvez seja a virada que você tanto esperava. A guerra interna que suga sua energia, mesmo em silêncio. Há um tipo de cansaço que não se explica com a falta de sono, nem com excesso de trabalho. É um esgotamento que vem de dentro, um silêncio interno que grita, um ruído sutil entre o que você sente e o que você finge sentir. Essa é a guerra invisível. E quase ninguém percebe quando ela começa. Ela se instala devagar, num suspiro engolido, numa vontade ignorada, num tanto faz repetido vezes demais. E quando você vê, já está vivendo por obrigação e morrendo em silêncio. Acordar cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono, é mais do que um sintoma físico. É o corpo tentando falar o que a alma já desistiu de dizer. Esse cansaço é o rastro do conflito entre o que sua mente exige e o que seu espírito se recusa a sustentar. E nesse embate, quem paga o preço é o corpo, sempre ele. A mente comanda, o espírito se esconde e o corpo colapsa. A ciência já apontou caminhos para isso. A teoria da autodeterminação revela que quando vivemos desconectados da nossa essência, sem propósito real ou autonomia emocional, o impulso vital desaparece. É como se nossa motivação evaporasse e o que restasse fosse um esforço mecânico de continuar, um cansaço que não passa, uma apatia que pesa no peito, uma vontade de desaparecer sem morrer. Experimente parar, agora, por apenas 5 minutos. Feche os olhos, respire fundo e pergunte ao seu corpo, de 0 a 10, quanta energia sinto por dentro? Não para julgar, não para corrigir, mas para ouvir, porque o seu corpo não mente, ele apenas repete o que o seu espírito sussurra o tempo todo. Esse exercício não é sobre alívio imediato, é um gesto de resgate, uma forma de dizer, eu estou aqui e estou disposto a me escutar. Porque se você continuar escondendo esse conflito, fingindo que está tudo bem, a guerra interna vai transbordar. E quando transborda, ela invade tudo. O emocional, o físico, os relacionamentos, a saúde, a sua capacidade de estar presente. O cansaço de lutar contra si mesmo é um chamado, um pedido de trégua da sua própria alma. E talvez, pela primeira vez, você não precise vencer nada, só precisa ouvir. Existem dias em que você não sente força nem para sorrir. O corpo não responde, a respiração fica curta, o peito parece apertado. É como se você estivesse sobrevivendo, mas sem realmente viver. Por fora, tudo parece em ordem, mas por dentro, há uma exaustão que não tem nome. Essa é a fadiga emocional, e ela não nasce do cansaço físico. Ela nasce da sobrecarga invisível, do excesso de histórias não ditas, da pressão constante de parecer bem quando tudo está desmoronando dentro de você. O corpo humano é sábio, mas também é limitado. Existe um fio tênue entre resiliência e colapso. E esse fio, muitas vezes, passa por uma estrutura chamada nervo vago, uma rede de conexão entre cérebro, coração, intestino e emoções. Ele é responsável por acalmar, regenerar, desacelerar. Mas quando a vida exige demais, ele se desliga. E o corpo entra num estado de sobrevivência crônica, onde tudo é ameaça e urgência. Você não está mais vivendo, está apenas evitando afundar. É como correr com o freio de mão puxado. Você gasta energia tentando se mover, mas continua preso no mesmo lugar. A mente gira, os pensamentos pesam, o sono não recupera. O seu sistema nervoso está implorando por pausa, não por fraqueza, mas por limite. E ignorar esse sinal é como deixar uma casa desabar lentamente, sem nunca consertar as rachaduras. A neurociência tem mostrado que o nervo vago se regula principalmente pela respiração, não pela pressa, não pelo esforço, mas pela consciência do ar que entra e sai, pela pausa entre os pensamentos, pela interrupção da narrativa interna que diz, não posso parar. É preciso lembrar, parar é parte da cura, respirar é parte da sobrevivência, sentir é parte da libertação. Faça um teste agora.
Respire profundamente por 4 segundos, segure por 7 e solte devagar por 8 segundos. Repita 3 vezes. Simples, mas profundo. Esse pequeno ritual, repetido todos os dias, é como reprogramar o campo elétrico do seu corpo. É como avisar a sua alma que ela pode descansar, que você está seguro, que você está voltando. A fadiga emocional não é frescura, é um pedido de socorro, um reflexo do corpo quando a alma já tentou de todas as formas ser ouvida e não conseguiu. Talvez você não precise de mais força, talvez só precise de mais gentileza com você e de um silêncio onde o nervo vago possa, enfim, descansar. Esconder emoções é drenar o sopro vital. Há um cansaço que não vem do trabalho, nem da correria do dia a dia. Ele vem do que você engole calado, do que você silencia por medo de incomodar, do que você sente e finge não sentir para manter a paz ao redor, mesmo que a guerra por dentro te consuma. Esse cansaço é antigo e silencioso, mas ele se acumula, e com o tempo, ele te esvazia. Nas antigas tradições hebraicas, havia uma palavra para o sopro da vida, Ruach, a energia que nos move, o alento que anima o corpo. Hoje, escondemos emoções como se elas fossem fraquezas, mas elas são, na verdade, canais da Ruach. Cada vez que você reprime sua raiva, sua tristeza, seu medo, um pedaço do seu sopro se retrai. E quando esse sopro se retrai por tempo demais, ele deixa de circular, deixa de nutrir, deixa de sustentar sua vitalidade. É como represar um rio. Por um tempo, a água até parece sob controle, mas o entorno começa a secar, a terra racha, a vida murcha. Quando você bloqueia emoções, você começa a perder contato com seu brilho natural, com sua espontaneidade, com a verdade do que sente. E, sem perceber, o corpo começa a pagar essa conta. Em forma de fadiga, dores, angústias sem nome. Expressar o que se sente não é dramatizar, é liberar. É respirar de novo com plenitude. É deixar que o rio volte a correr, que o coração volte a pulsar em paz. E não é preciso gritar ao mundo. Basta começar consigo, diante do espelho, ou com um caderno aberto. Escreva: hoje eu sinto. E continue, sem filtro, sem censura. Apenas sinta e nomeie. Quando você reconhece o que sente, algo dentro se alinha, a tensão se desfaz, a raiva encontra espaço para ser compreendida, a tristeza se transforma em suavidade, a frustração se dissolve no ato de existir. Emoções não são inimigas, são mensageiras, e cada vez que você as acolhe, você recupera uma parte da sua energia vital. Uma palavra não expressa pode adoecer o corpo, mas uma palavra expressa pode limpar galáxias inteiras dentro de você. Você não veio à Terra para fingir força. Você veio para se lembrar de ser inteiro. E ser inteiro inclui sentir, respirar, soltar. Porque a Ruach não é só o que te move, é o que te mantém vivo. Às vezes, você sente que está lutando para mudar, mas algo invisível te puxa de volta. Como se no fundo, houvesse uma força silenciosa que sabota seus próprios passos. E de fato, existe. Dentro de cada um de nós, há uma batalha acontecendo. Uma batalha entre o que a consciência deseja e o que o inconsciente teme. Você decide recomeçar, decide se amar mais, criar novos hábitos, mudar a direção. Mas algo dentro de você, sem aviso, começa a resistir. A mente consciente quer, o coração quer, mas o corpo hesita, e a sabotagem acontece sutilmente, no adiamento, no esquecimento, na distração, no cansaço que surge sem motivo. Isso não é fraqueza, isso é programação. Mais de 90% da sua vida é conduzida por registros inconscientes, gravados quando você era ainda vulnerável e impressionável. As crenças limitantes, o medo do novo, o hábito da dor, tudo isso se entranha na sua estrutura psíquica. Como se houvesse um guardião que impede que você saia do que é conhecido, mesmo que o conhecido doa. Essa é a verdadeira batalha espiritual.
não contra o mal externo, mas contra os padrões internos que foram herdados, repetidos e nunca questionados. A mente consciente é a faísca que quer mudar. O inconsciente é o campo onde a mudança precisa florescer. E enquanto esses dois lados não conversarem, não há transformação verdadeira. Mas há um caminho. Toda vez que você sentir vontade de desistir, de se sabotar, de recuar, pare e pergunte: essa voz que está falando é mesmo minha? Escreva o pensamento. Observe sua origem. Ele vem de você ou de alguém que você precisou agradar? Ele te protege ou te prende? Essa pergunta já abre uma fenda no automatismo. E então, ofereça a si uma nova resposta. Uma cláusula de cura. Algo como: eu escolho seguir mesmo com medo. Eu escolho reprogramar meu caminho com amor. Diga em voz alta. Sinta o som vibrar. Porque o som é vibração. E vibração é frequência. E você está reprogramando seu campo. Cada vez que você escolhe responder diferente, você enfraquece o sabotador. Cada vez que você traz luz para o que estava escondido, você cura. Não com força, mas com presença. E assim, lentamente, o inconsciente começa a confiar. E a guerra interna vira um acordo de paz. Você já entrou em um lugar e, sem saber porquê, sentiu seu peito pesar, sua mente nublar, sua vontade sumir? Já esteve com alguém e saiu cansado, como se tivesse deixado parte de si naquela conversa? Há cansaços que não nascem dentro. São frutos de campos que se misturam e drenam. Tudo é energia, tudo vibra, tudo pulsa, tudo transmite. E você, sensível como é, capta o invisível o tempo todo. Seu campo energético funciona como uma membrana. Se estiver enfraquecido, qualquer energia que passe por perto se infiltra. E se você não estiver centrado em si, a energia dos outros começa a ocupar o seu espaço interno. É como estar com as janelas abertas durante uma tempestade de areia. Aos poucos, os grãos entram, sujam, pesam. E quando você percebe, está coberto por emoções, pensamentos e sensações que nem são suas. Mas você sente como se fossem. E se culpa, e se cobra, e se esgota, sem entender que não está triste por dentro, está contaminado por fora. A física quântica já reconhece que nossos campos vibracionais se entrelaçam. É por isso que, às vezes, mesmo sem palavras, alguém te afeta. Ou um ambiente te desestrutura. Mas você não está à mercê disso. Você é o centro do seu campo. E quando lembra disso, começa a se proteger de um jeito que não é fechamento, é sabedoria. Visualize. Antes de entrar em um lugar difícil, imagine uma bolha dourada ao seu redor. Sinta ela pulsando, não como uma barreira, mas como uma extensão da sua própria luz. Como se dissesse ao mundo: eu posso estar presente, sem me perder em você. A bolha não te isola, ela te ancora. Pense como usar óculos de sol em meio à tempestade. Você vê tudo, sente o clima, percebe a força, mas não carrega os fragmentos que não te pertencem, porque você está protegido pela consciência, e consciência é a sua maior armadura energética. Você não veio ao mundo para absorver a dor dos outros. Você veio para ser inteiro, e um ser inteiro não rejeita ninguém, mas também não se dissolve em ninguém. Ele permanece, ele respira, ele escolhe o que carrega e o que devolve com amor. E essa escolha, silenciosa, firme, sutil, transforma o cansaço invisível em poder pessoal. Você já entrou em um lugar e, sem saber porquê, sentiu seu peito pesar, sua mente nublar, sua vontade sumir? Já esteve com alguém e saiu cansado, como se tivesse deixado parte de si naquela conversa? Há cansaços que não nascem dentro. São frutos de campos que se misturam e drenam. Tudo é energia. Tudo vibra, tudo pulsa, tudo transmite. E você, sensível como é, capta o invisível o tempo todo. Seu campo energético funciona como uma membrana. Se estiver enfraquecido, qualquer energia que passe por perto se infiltra. E se você não estiver centrado em si, a energia dos outros começa a ocupar o seu espaço interno. É como estar com as janelas abertas
durante uma tempestade de areia. Aos poucos, os grãos entram, sujam, pesam, e quando você percebe, está coberto por emoções, pensamentos e sensações que nem são suas, mas você sente como se fossem, e se culpa, e se cobra, e se esgota, sem entender que não está triste por dentro, está contaminado por fora. A física quântica já reconhece que nossos campos vibracionais se entrelaçam. É por isso que, às vezes, mesmo sem palavras, alguém te afeta, ou um ambiente te desestrutura. Mas você não está à mercê disso. Você é o centro do seu campo. E quando lembra disso, começa a se proteger de um jeito que não é fechamento, é sabedoria. Visualize. Antes de entrar em um lugar difícil, imagine uma bolha dourada ao seu redor. Sinta ela pulsando, não como uma barreira, mas como uma extensão da sua própria luz. Como se dissesse ao mundo: eu posso estar presente sem me perder em você. A bolha não te isola, ela te ancora. Pense como usar óculos de sol em meio à tempestade. Você vê tudo, sente o clima, percebe a força, mas não carrega os fragmentos que não te pertencem, porque você está protegido pela consciência. E consciência é a sua maior armadura energética. Você não veio ao mundo para absorver a dor dos outros. Você veio para ser inteiro. E um ser inteiro não rejeita ninguém, mas também não se dissolve em ninguém. Ele permanece, ele respira. Ele escolhe o que carrega e o que devolve com amor. E essa escolha, silenciosa, firme, sutil, transforma o cansaço invisível em poder pessoal. Existe um esforço silencioso dentro de você, uma tensão invisível que nasce do desejo de controlar tudo, as situações, as emoções, os resultados. Essa vontade de segurar as rédeas da vida com mãos apertadas parece um ato de proteção, mas na verdade é uma prisão energética que drena sua leveza e rouba a fluidez que o espírito tanto precisa. Controlar demais é como tentar voar usando muletas. Parece seguro, parece firme, mas a verdade é que você perde a leveza do voo. O medo do caos acende alarmes internos e ativa o sistema de sobrevivência, que fecha portas essenciais para o equilíbrio vibracional. A mente fica tensa, o corpo rígido e a alma inquieta. Esse estado constante de alerta consome sua energia sem que você perceba. Você se move, age, planeja, mas sem encontrar paz. Porque no fundo, o controle exagerado é o grito de um medo profundo. O medo do inesperado. O medo de perder o que ainda não se tem. O medo de se perder. Mas existe outra forma. Antes de tomar qualquer decisão, antes de se deixar levar pelo impulso do controle, pare e faça 3 perguntas simples. Como me sinto agora? O que eu realmente temo? O que meu eu superior faria neste momento? Deixe essas perguntas vibrarem dentro de você. Sinta o corpo responder. Observe as sensações e ouça a voz calma que surge do seu centro. É essa voz que sabe que o verdadeiro poder não está em controlar, mas em confiar. Confiar na dança da vida, confiar na sabedoria que nasce do silêncio, confiar na força que vem da entrega consciente. Cada vez que você escolhe essa fluidez, você recupera um pouco da sua energia vital. Você abre espaço para a espontaneidade, para a criatividade e para o movimento natural do seu caminho. Você deixa de ser prisioneiro da ansiedade e se torna guardião da sua paz interna. Estar no controle demais não é força, é exaustão, é prisão. E a liberdade começa no instante em que você solta um pouco das rédeas e permite que a vida se revele no seu próprio ritmo. A arte de continuar, mesmo sem garantias. Há momentos em que a jornada parece envolta em névoa, onde cada passo à frente é uma aposta no desconhecido. Persistir diante da incerteza é uma arte delicada que dança entre a coragem e a dúvida, entre a esperança e o medo. Seguir adiante, mesmo quando não há garantias, é um ato de profunda fé. Não uma fé cega, mas uma confiança vibracional que sustenta a alma em meio ao caos.
A diferença entre persistência espiritual e insistência teimosa está na qualidade da energia que você investe. Persistir é escutar a sua chama interior, é alimentar uma centelha que sabe do seu valor, mesmo quando o mundo exterior parece desmoronar. Insistir teimosamente é empurrar contra a maré. É um esforço que desgasta, que desliga a sabedoria e sussurra a desistência. Muitas vezes, o que parece um quase desistir carrega em si o ponto de virada, aquele instante onde a escuridão se curva para revelar uma luz inesperada. São histórias reais, contadas em pequenos relatos, onde pessoas sentiram o peso de tudo e ainda assim escolheram dar mais um passo que lá na frente revelou um novo caminho, um novo propósito, um renascimento. O segredo de quem segue mesmo sem saber o final está na confiança ativa. Uma confiança que não exige respostas imediatas, que aceita o mistério e se entrega à dança da vida. Essa confiança não anula a dor, mas transforma o sofrimento em combustível para a evolução. Você não está sozinho nessa estrada nebulosa. A coragem de continuar é um ato sagrado, um lembrete de que desistir não é uma opção quando o que pulsa dentro de você clama por vida. E mesmo no escuro, essa luz interna é o farol que guia seu caminhar. Não pire, um lembrete para o seu eu superior assumir o leme. Quando a vida aperta, tudo dentro parece querer explodir. A mente acelera, os pensamentos correm desenfreados, e aquela sensação de estar prestes a perder o controle se torna sufocante. O não pire que você repete para si mesmo é, na verdade, uma súplica silenciosa, um pedido para que seu eu superior assuma o leme dessa tempestade interna. Dentro de você, o medo toma conta do campo vibracional, criando um turbilhão de cenários negativos que a imaginação tece com maestria. O sistema nervoso dispara em alerta máximo e o corpo reage como se estivesse em perigo real, mesmo que, no fundo, a ameaça seja apenas uma construção mental. Esse pirar é a tentativa desesperada do ego de controlar o que a alma já sabe que está além do controle. É o ruído que surge quando a alma tenta falar, mas é abafada pelo barulho interno da ansiedade e do medo. Para se reencontrar, basta um gesto simples e profundo. Feche os olhos, coloque a mão no peito e, com calma, diga para si mesmo: eu não preciso entender tudo agora. Eu só preciso lembrar quem sou. Repita essa frase por alguns minutos, sentindo o corpo se acalmar, o ritmo do coração se equilibrar, a mente encontrar seu silêncio. Seu eu superior é o maestro dessa orquestra interna. Ele rege o silêncio, conduz a harmonia e acalma a tempestade. Quando você para de gritar por dentro, ele encontra espaço para agir. Lembre-se, quando o mundo externo parece ruir, é sinal de que o invisível está sendo reorganizado. Não é o fim, é um recomeço. Que essa jornada tenha acendido uma luz nova dentro de você. Lembre-se, sua transformação começa no silêncio que você escolhe escutar. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar suas descobertas e seguir o canal para continuarmos essa caminhada juntos.